Eu decidi trazer e falar um pouquinho sobre a questão dos banhos terapêuticos, mas associando os banhos terapêuticos à nossa mente e ao nosso corpo. E por que eu decidi trazer isso aqui no nosso Conversando com Aromas, o nosso primeiro, né, Conversando com Aromas do ano? Porque primeiro tem muita gente nova aqui, tem muita gente nova. Eu tenho recebido todo dia, tem gente nova chegando na minha casinha aqui, então isso é bom, isso me deixa feliz e para que a pessoa, né, para que essas pessoas também possam fazer parte desse grupo, entender um pouquinho da minha proposta, eu queria trazer esse bate-papo sobre os banhos terapêuticos de corpo e alma, né, corpo e mente. E também por quê? Porque eu acho que quando o início, né, desse ano, vamos dizer assim, veio com muita vontade, né? Eu acho que principalmente as minhas alunas, a gente tem conversado muito, trocado muitas ideias e existe a vontade de ser uma pessoa melhor, existe a vontade de quebrar um padrão, existe a vontade de começar o seu próprio negócio, existe a vontade de estudar mais sobre aromaterapia, existe a vontade de sair de um emprego que não te faz feliz para começar alguma coisa que te faça feliz, existe o recomeçar. Eu acho que as pessoas entraram no ano de 2022 com esse pensamento. Eu, inclusive, tá? Não me tiro desse pacotinho não, eu faço parte desse pacote, porque a estrutura, por exemplo, do aroma, ela já está num novo recomeço, né? Ela já está numa nova fase, ela já está numa nova dimensão, vamos dizer assim, né? Num novo nível. E isso, quando eu falo nível, gente, não significa ser nível maior ou menor, não, tá? Porque às vezes a gente também está num nível muito alto e aquele nível também não está satisfatório. E aí a gente precisa abaixar um pouquinho ele, tá tudo certo, tá? Eu acho que existe a gente tem sempre que entender quais são os limites da gente. Esse é o principal ponto, é o principal objetivo, é a gente entender a nós mesmos, né? Entender o nosso corpo, entender a nossa mente, e aí sim a gente ir em busca daquilo que nos faz bem. Tá? Então foi por isso que eu decidi começar essa live, né, o nosso Conversando com Aroma, falando sobre qual é a relação que existe entre os banhos terapêuticos, a mente e o corpo, principalmente nessa fase, né, nesse ano do recomeço. Porque ficamos muito presos, ficamos muito, né, isolados, muito afastados, muitas perdas. E não só perdas de pessoas, mas perdas emocionais, perdas físicas, perdas... enfim, assim, num sentido geral e até mesmo também, assim, com muita clareza, perdas energéticas. O mundo perdeu muito a questão energética. Por isso que hoje, até nos meus atendimentos, eu recomendo muito banhos de sol, né, banhos de lua. Se conecte com as suas pedras, tenha uma energia, se conecte com a energia da natureza, abrace uma árvore, como eu sempre digo, né, para abraçar a árvore, porque a árvore ela traz essa energia. Porque a gente precisa, o corpo precisa se conectar novamente. Então ficamos assim um pouco perdidos, para onde que a gente vai, o que que vai acontecer, para onde que nós vamos, qual vai ser o meu futuro, o que que eu faço, o que que eu não faço. Muitos espaços vazios eu acho que ficaram na vida das pessoas e esses espaços muitas das vezes eles não vão ser preenchidos, mas muitas das vezes nós vamos tentar preenchê-los de alguma forma. E a melhor forma para se preencher esses espaços é através do autocuidado, é através da introdução do você com você mesmo, sabe? Como eu falei, tem muita gente nova por aqui, né, que não me conhece, enfim. E a minha própria história, ela fala sobre isso, né? Fala sobre uma história de superação, de saída realmente de um fundo do poço e transformar toda essa dor, como eu gosto de falar, e as minhas alunas que estão aí sabem, eu gosto de transformar essa dor em luz. E essa luz, ela vai chegar até outras pessoas. Tanto que chegou, né? Eu já tenho, como eu falei, mais de 6 países eu tenho alunas. Então, essa luz está chegando, ela está indo para o mundo. Então, quando eu falo
para que no momento de recomeçar, no momento de levantar a sua cabeça e você seguir em frente em busca dos seus sonhos, em busca daquilo que você acredita, você tem que começar com você, né? Não é que você tenha que, né? Fica uma coisa até muito forte, mas o ideal seria que você começasse a pensar como que você mesma pode se equilibrar, como que você mesma pode levantar a sua cabeça e seguir em frente de um sonho, de um objetivo, né? Porque é difícil, não é fácil a gente, com todos os desafios, com todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, é difícil a gente chegar e sair fazendo, ou sair. Existe um processo de mutação, né? É um processo de autoconhecimento, é um processo de mutação interno. E às vezes as próprias pessoas que estão ao nosso redor, elas sentem essa diferença, elas sentem um pouco essa mudança que acontece, porque é normal. E sabe o que eu acho? Eu acho muito bonito isso, porque imagina se todas as pessoas fossem iguais o tempo inteiro, né? Passamos por uma pandemia, imagina se todos ficassem iguais. Imagina se nós passamos por uma situação, né, de guerra e todo mundo ficasse igual. Ou se passamos por uma situação de necessidade e todo mundo ficasse igual. Eu acho que a grande oportunidade de aprendizado é quando a gente muda. E essa mudança, ela faz bem não só para a gente, quanto para os outros que estão com a gente, né? Então, assim, é uma reflexão que eu trouxe mais, né, para a gente falar sobre isso e introduzir, porque aí vocês perguntam assim, poxa, Lê, mas assim, como é que foi a sua história, né? Como é que surgiu esse negócio? Eu não sei como fazer banho terapêutico, eu não tenho banheira, eu não conheço, eu não sou aromaterapeuta, eu não conheço nada disso, não sei falar sobre isso. E aí eu te digo, não precisa de muita coisa. O primeiro passo que você tem que dar é você querer se cuidar. Esse é o primeiro passo, é você olhar para você no espelho e falar assim, puxa vida, eu não estou satisfeita com o que eu estou vendo. E quando eu falo isso, não é só fisicamente não, tá? Porque você pode gostar, não gosto da minha ruga, não gosto disso, não gosto daquilo, tô gorda, tô magra, né? Não tô me sentindo assim, assado e tal. Não é isso que eu tô falando, eu tô falando internamente. Porque o processo, ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vamos ver aí, responde aí para mim, gente. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que o processo, ele começa de dentro para fora. Ele não começa de fora para dentro. Então, às vezes, nós procuramos as respostas do lado de fora. E aí que a casa cai, porque a resposta ela não está do lado de fora. Independente da situação emocional que você esteja passando, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplos, minhas alunas sabem. Você passou por um processo de perda, você passou por um processo e de perda não somente de pessoas, tá? Você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido o relacionamento, né? Você pode ter rompido o seu relacionamento, você pode ter perdido algum objeto muito querido, você pode ter perdido um bichinho, né? Um cachorrinho, um gato, enfim, você pode ter perdido. E isso tudo faz com que você fique num processo de luto, tá? Seja o luto, você perdeu. Às vezes você quer ver? Tem essa caneta, olha, tá? Tem essa caneta, eu amo essa caneta, adoro ela, que inclusive está até combinando com a minha cor aqui. Adoro ela, né? Inclusive foi até presente da minha filha. Então, eu adoro essa caneta. Se eu perco essa caneta, não é que eu vou ficar, paralisei minha vida por conta da caneta. Não, mas eu vou ter o meu processo de luto. Puxa vida, eu perdi a caneta que eu gostava, foi minha filha que me deu, né? E isso mexe com a gente emocionalmente, isso realmente mexe com a gente e pode desestruturar o nosso balanço, né, o nosso balance, né, como a gente chama, o nosso equilíbrio emocional, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque não adianta só eu olhar e falar assim, eu não vou ficar triste, eu não vou chorar e pronto, vida que segue. Não, a gente tem que sentir, puxa vida, eu perdi a minha caneta. Eu aceito isso, eu acolho isso, eu respeito que eu perdi minha caneta e que eu tô triste porque eu perdi a caneta. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Você se dá um tempo, sabe? Se dê um tempo para você sofrer aquela perda, seja ela qual for. Eu tô dando um exemplo pequenininho, tá, gente? Só da caneta para vocês entenderem. Mas assim, tá tudo certo. Depois que acaba esse sentimento, você tem uma nova etapa. É a etapa do recomeçar. Exatamente o que está acontecendo agora
esse ano, né? É o recomeçar. As pessoas estão recomeçando suas vidas, tá? E aí, nesse recomeçar, a gente tem que começar de dentro para fora. Porque qual é a diferença? Se alguém olha para você, né, quando vem de fora, a pessoa pode olhar para você e falar assim: ah, Lê, puxa vida, mas você perdeu uma caneta. Fala sério. Você vai ficar aí triste, você vai ficar aí chorando, você vai ficar aí, né, paralisando a sua vida porque você perdeu uma caneta. Agora, pode vir uma outra pessoa e falar assim: poxa, eu entendo você. Eu entendo que você ficou triste porque você perdeu a caneta que foi sua filha que te deu, que você gostava da caneta. Você vai sentir, você vai acolher e você vai agradecer pelo tempo que essa caneta esteve com você e aí a vida segue. Mas é difícil, né, gente? É difícil fazer isso, né? Ou as pessoas não sentem, elas simplesmente colocam uma, né, como se fosse uma parede, assim, uma coisa assim para você não sentir, ou então essa transformação ela não acontece. Então, qual é o meu objetivo com essa live de hoje? É justamente mostrar para você que você consegue fazer essa transformação com os banhos terapêuticos, que foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com todas as minhas alunas. A maioria das minhas alunas praticam, tem o ato de usar o banho terapêutico como recurso terapêutico. E além disso, existem terapeutas que se certificaram como terapeutas do banho, vamos dizer assim, e que hoje aplicam essa questão da terapia do banho com os seus clientes. Então, vocês conseguem visualizar que é uma coisa assim, ó, quer ver? É porque eu não tenho nenhum exemplo aqui para dar. Começou comigo e aí a coisa foi, ó, crescendo. Mas ela começou da onde? De dentro para fora. Aqui dentro, quando eu tive as minhas perdas, quando eu precisei ressurgir, quando eu precisei recomeçar no meu tempo, na minha hora, tá? Tudo direitinho, cada um tem o seu tempo. Eu coloquei tudo isso para fora de alguma forma. E através desse colocar para fora, as coisas começaram a fluir. A vida começou a andar de novo, no seu passo, no seu tempo, mas as coisas começaram a fluir.